Atualmente, o Rio de Janeiro, no Brasil, se tornou um campo de batalha. Em vários lugares, continuam ocorrendo confrontos. Estamos realmente enfrentando a pior crise de violência sanguinária da história do Brasil. Guerra total entre Estado e organizações criminosas começou. Hoje, vamos analisar a situação em detalhes. Atualmente, o Rio de Janeiro, no Brasil, está literalmente em estado de guerra. Em toda a cidade, fumaça sobe e os sons de tiros e explosões não param. Na tela, prédios em chamas, pessoas fugindo e helicópteros sobrevoando. Aqui ocorre uma guerra total entre organizações criminosas e o Estado. A polícia brasileira chamou esta operação de a maior ofensiva já realizada contra organizações criminosas. O alvo era a base do Comando Vermelho, maior organização criminosa do Brasil. As 4H de 28 de outubro de 2025 veículos das Forças Especiais chegaram silenciosamente ao Rio. 32 blindados, 12 veículos táticos e 2 helicópteros decolaram juntos, iniciando a operação. A mega operação, com 2.500 policiais e agentes, teve como alvo a favela no norte do Rio. Essa região está a 25 quilômetros do centro do Rio e próxima ao Cristo Redentor, no Morro do Corcovado, famoso ponto turístico. A favela, com becos estreitos e casas em encostas íngremes, era a fortaleza de grupos criminosos há anos. Era um lugar onde nem mesmo a polícia podia entrar facilmente. Mas a polícia brasileira iniciou uma operação aqui. E assim que o som dos helicópteros cortou o céu, os membros das organizações criminosas reagiram imediatamente. Usaram carros como barricadas nas ruas e emboscaram policiais em vielas, atacando-os. A polícia rapidamente bloqueou as principais vias com ônibus, fechando as rotas de fuga e entrou na favela de ambos os lados, cercando toda a área. Os tiroteios aconteceram simultaneamente em vários lugares. De um lado, o carro blindado da polícia avançava, enquanto do outro, a gangue lançava drones para jogar bombas. Com as bombas caindo, janelas quebraram e fumaça preta cobriu as ruas. Explosões ocorriam frequentemente e as chamas logo se espalharam pelas fachadas dos prédios. Moradores correram para as ruas de pijama. Segundo a polícia local, pelo menos 132 pessoas morreram na operação. Dentre eles, 4 policiais morreram. E foi confirmado que 128 membros da organização criminosa foram mortos. A maioria eram pessoas que enfrentaram a polícia armadas durante a entrada. A polícia diz que as mortes foram inevitáveis por resistência armada. Mas civis afirmam que há ainda mais desarmados mortos. 3 civis inocentes foram baleados na favela e levados ao hospital. Eles foram atingidos por balas perdidas ao se assustarem com o barulho e olharem pela janela. Devido à operação, vias do norte do Rio foram bloqueadas e cerca de 40 escolas suspenderam as aulas temporariamente. O serviço de ônibus foi totalmente interrompido e todas as lojas fecharam as portas. Só nesta região vivem atualmente 280 mil moradores. Muitos deles não conseguiram ir ao trabalho. Na verdade, o governo brasileiro não lançou uma operação militar sem precedentes como esta apenas para reprimir organizações criminosas. O que está por trás disso é a realização de um evento internacional que se aproxima, a 30ª Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. Em novembro, o Brasil será destaque mundial com esta conferência. Chefes de Estado, representantes de organizações internacionais, ONGs ambientais e grandes mídias mundiais devem vir ao Brasil. Como todo o Brasil estará sob os holofotes da comunidade internacional, a segurança pública se tornou uma questão diretamente ligada à imagem do país. O Brasil foi visto por muito tempo como um país inseguro e controlado por organizações criminosas. A imprensa estrangeira frequentemente citava o Rio de Janeiro como uma das cidades mais perigosas do mundo. Nas Olimpíadas do Rio 2016, a polícia fez grandes operações contra o crime organizado antes da abertura, o que foi visto internacionalmente como tentativa de repressão antes do evento. Naquela época, houve vários tiroteios e vítimas, mas 132 mortos, como agora, nunca ocorreu na história do Brasil. O evento simboliza a determinação do Brasil em sediar com sucesso a 30ª Conferência das Partes da Convenção da Organização das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. Na verdade, o Brasil já mostrou casos semelhantes no passado. Antes dos Jogos Olímpicos do Rio de 2016, o Brasil realizou operações para eliminar organizações criminosas nas áreas do Rio de Janeiro e São Paulo, em preparação para o grande evento internacional. Naquela época, dezenas morreram. Mas agora os mortos passam de 100 pela primeira vez. Não é só uma operação de segurança, mas parte da guerra de imagem que o governo brasileiro quer mostrar internacionalmente. A operação daquele dia visava eliminar o Comando Vermelho, organização criminosa mais poderosa do Rio de Janeiro. Eles não são apenas uma organização criminosa comum, mas uma grande organização tão enraizada que é chamada de raiz da sociedade criminosa moderna do Brasil. Tudo começou numa prisão do Rio de Janeiro, nos anos 1970. Durante o regime militar, presos políticos e comuns dividiam cela, trocando conhecimentos, o que originou o Comando Vermelho.
Os presos políticos ensinavam administração organizacional e pensamento estratégico, enquanto os criminosos aprendiam como executar atos criminosos na prática. Essa combinação única acabou se desenvolvendo mais tarde em uma grande rede criminosa que abalaria todo o Brasil. Depois disso, o Comando Vermelho cresceu além de simples furtos ou tráfico de drogas, tornando-se um governo informal que dominava todas as favelas. Eles dominaram áreas inacessíveis à polícia e impuseram suas próprias regras aos moradores. A organização decidia quem vendia drogas, controlava vielas e resolvia disputas familiares. Distribuíam comida a quem não tinha dinheiro ou emprego e prometiam proteção a quem colaborava com a organização criminosa. Eles oferecem o bem-estar e a segurança que o governo não conseguiu fornecer. Eles se estabeleceram entre os pobres como figuras duplas, ao mesmo tempo demônios e protetores. Em especial, eles obtiveram enormes lucros com o tráfico de drogas. Eles contrabandeavam não apenas drogas produzidas dentro do Brasil, mas também diversos tipos de entorpecentes fabricados em países vizinhos da América do Sul, como Paraguai e Bolívia, e os distribuíam para o mundo todo. Depois, criaram rotas internacionais de contrabando nos portos e expandiram-se para a Europa e África. As autoridades brasileiras estimam que os lucros anuais desse crime atingem bilhões de dólares. O Comando Vermelho tem estrutura organizacional militar. Existe um departamento interno que pune e executa imediatamente membros que desobedecem ordens ou traem a organização. Devido à hierarquia rígida, a prisão de um membro não enfraquece facilmente a organização. O governo brasileiro fez várias operações para enfraquecê-los, mas a organização só se dispersava por um tempo e depois se reestruturava. Moradores das favelas apoiaram o Comando Vermelho, alegando que resolvia problemas mais rápido que a polícia. Devido a problemas estruturais, até a polícia brasileira teve dificuldade em controlar a situação só com força. A operação resultou de um ano de coleta, infiltração e investigação. A polícia utilizou escutas, análise de satélite e agentes infiltrados para identificar as principais bases do Comando Vermelho. Com isso, foram obtidos centenas de mandados de prisão e de busca e apreensão, e uma operação surpresa foi iniciada durante a madrugada. A polícia manteve sigilo total até a operação, controlando rigorosamente para evitar vazamentos. Muitos avaliam que a operação não é só repressão ao crime, mas também busca restaurar o prestígio nacional e a imagem internacional do Brasil. O Comando Vermelho expandiu sua influência no Brasil e controlava até o interior das prisões. Mesmo presos, davam ordens e corrompiam guardas com subornos. No final, o governo concluiu que manter a ordem pública seria impossível nessa situação e lançou uma grande operação conjunta entre militares e policiais. A operação foi um grande sucesso da polícia brasileira após anos de investigação, mas também expôs as profundas raízes da pobreza, desigualdade e limitações do sistema estatal no Brasil. Com esse aumento, a Argentina declarou alerta máximo para reforçar a segurança nas fronteiras. Patrícia Bullrich, ministra da Segurança da Argentina, afirmou em coletiva que o ministério emitiu o mais alto alerta na fronteira para impedir a fuga de criminosos. Ela também afirmou que irá monitorar os brasileiros que cruzam a fronteira. Depois disso, todo o Brasil foi tomado por uma grande polêmica. No Congresso Nacional, houve intenso debate entre situação e oposição. O governo e o partido governista avaliaram que esta operação foi uma ação justa para proteger a soberania nacional e um ponto de virada histórico no combate ao crime. Por outro lado, a oposição afirmou que o governo sacrificou a vida dos cidadãos em prol da imagem nacional devido a um evento internacional e exigiu a criação de uma comissão de investigação para apurar os fatos. Organizações de direitos humanos emitiram notas criticando a ação como violência estatal contra pobres. Setores da sociedade ainda debatem se a operação foi justiça ou violência. Políticos da oposição no Brasil pediram que o governo federal apoiasse o governo estadual com orçamento e tropas militares para intensificar o combate às organizações criminosas. Sociólogos e entidades de direitos humanos dizem que a operação é só solução temporária. Sem educação, saúde, eletricidade, água e saneamento adequados, moradores acabam se envolvendo com organizações criminosas. Assim, mesmo eliminando essas organizações, outras surgirão depois. Para acabar com essas organizações criminosas, o sistema social precisa estar mais estruturado. Além disso, o apoio às classes vulneráveis também precisa ser garantido para que as organizações criminosas possam ser eliminadas. A questão das drogas precisa ser resolvida e não seria solucionada só com polícia, pois isso já teria funcionado antes. Atualmente, o Brasil faz operações para combater organizações criminosas em vários locais. O que acham dessa situação? Deixem seus comentários. Vou encerrar o vídeo. Obrigado.